Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Aqui quem fala é Renan, analista de qualidade do Departamento de Qualidade da Pandim. Hoje nós iremos falar sobre direção eficiente, um assunto aí tão importante para vocês que são da área da logística, tá ok? Fica com a gente aí até o fim que toda a apresentação vai fazer muito sentido para vocês. Vai ser um conteúdo que com certeza vai agregar ao dia a dia de trabalho. Então vamos lá, né? O que que nós podemos falar inicialmente, então, sobre direção eficiente? O que que é a direção eficiente, né? Um conjunto de práticas, técnicas e comportamentos que buscam melhorar, facilitar todo o trabalho de um motorista ao dirigir, com um foco não apenas nas questões que envolvem segurança, mas também economia de combustível, a preservação do veículo, que é o instrumento de trabalho do motorista, e a minimização também do impacto ambiental. É um conceito que, no fim das contas, engloba a adoção de bons hábitos, hábitos inteligentes e conscientes no trânsito, aliados a um bom conhecimento sobre o veículo e o ambiente ao redor. Então vamos lá, sobre alguns aspectos aí que são aspectos fundamentais para uma direção eficiente, tá? De início já a gente já pode abordar a questão da economia de combustível, que envolvem aí quatro itens: aceleração gradual, redução de velocidade nas frenagens, manutenção constante da velocidade e uso inteligente da marcha. Então, o que que nós podemos falar da aceleração gradual, né? Então, é sempre interessante que os motoristas evitem acelerações rápidas ou acelerações bruscas demais, de maneira que ter esse tipo de atitude ajuda você a reduzir o consumo de combustível, né? Pode ser algo intuitivo, mas é sempre bom a gente tocar nesse assunto. A aceleração progressiva mantém o motor em rotações mais baixas, onde ele funciona de forma mais eficiente. Então, você acelerar de maneira progressiva, mas não de maneira brusca, ajuda aí você a trabalhar com o motor em rotações mais baixas, onde ele vai funcionar de maneira mais econômica e de maneira mais eficiente. Redução de velocidade nas frenagens. Então, sempre interessante, sempre que possível, evitar as freagens ou frenagens que são muito secas, né? Freagens abruptas. Reduzir a velocidade com antecedência ao se aproximar de semáforos ou curvas pode sempre ajudar o motorista a economizar combustível. Assim você evita um desperdício que é gerado ao precisar acelerar novamente após uma frenagem muito forte, tá certo? Seguindo aí com então os nossos itens de economia de combustível, nós temos também a manutenção constante da velocidade. Sempre que possível, o motorista precisa ali manter uma velocidade constante para que você possa reduzir o consumo, já que acelerações e desacelerações constantes aumentam o gasto de combustível. E por fim, nós temos o uso inteligente da marcha. O que que a gente pode falar então dessa questão, né? A troca das marchas no momento certo, que pode otimizar, melhorar o funcionamento do motor, evitando sobrecarga e consumo excessivo. Bacana, turma? Vamos para o próximo item, então, que é a questão da segurança. Envolvendo, então, a segurança, nós temos os seguintes itens, né? Manutenção preventiva do veículo, postura defensiva e uso adequado dos sistemas de assistência. Dentro daquilo que a gente considera como manutenção preventiva do veículo, nós podemos falar de revisões periódicas e manutenções adequadas do veículo, que vão aí garantir, que vão dar certeza para o motorista de que os sistemas de segurança, como os freios, a suspensão, os pneus, a iluminação, vão funcionar da melhor maneira possível, de maneira correta. No fim das contas, isso vai com certeza contribuir para a segurança do próprio motorista e de maneira geral também para o trânsito. Postura defensiva. Na postura defensiva, o motorista sempre vai dirigir com atenção, antecipando possíveis erros de outros motoristas, mantendo uma distância segura do veículo à frente
São princípios aí basilares para que a gente possa evitar acidentes. E também o uso adequado dos sistemas de assistência, por fim. O que são os sistemas de assistência, né? De repente, o veículo pode aí contar com sistemas de controle de estabilidade, que é o ESP, controle de tração, TCS, e também assistentes de frenagem. E aí, né, com esses itens, o motorista com certeza deve e pode usá-los com sabedoria para aumentar sua própria segurança, sem depender excessivamente das mesmas, né? Sem ter essa necessidade excessiva da tecnologia. Ainda dentro dos aspectos fundamentais da direção eficiente, a gente vai abordar conforto e bem-estar. Que nós podemos falar de conforto e bem-estar então, né? Inicialmente aí já de cara nós falamos dos ajustes ergonômicos, que tornam toda a experiência aí da direção do motorista mais saudável. Então, pensando aí nessa questão, a gente já de cara fala do quê, né? Da postura ao volante. O motorista sempre precisa estar sentado de maneira confortável e correta, com braços e pernas em uma posição que seja o mais natural possível, o que vai evitar cansaço e desconforto, além de, além de contribuir para um melhor controle do veículo, né? Na melhor posição que você estiver, você tem uma melhor visão da pista, enfim. O mais interessante é que o motorista esteja com a melhor posição possível, na posição mais confortável. E evitar então tensões desnecessárias, né? Como é que você faz isso? Tendo técnicas de direção suave, evitando movimentos bruscos, e tais atitudes então vão ajudar o motorista a ter uma experiência de dirigibilidade mais confortável, tanto para ele quanto para possíveis passageiros. Para o item D, então, a gente vai falar da preservação do veículo, citando os itens, né? Uso correto do câmbio e das marchas, controle de carga e peso. Que a gente pode falar então do uso correto do câmbio e na mudança das marchas? Evitar forçar o motor ao dirigir em marchas muito baixas ou muito altas, né? O que no fim das contas com certeza vai ajudar a preservar as partes mecânicas, ajuda a preservar aí, ajuda na questão da longevidade das partes mecânicas e aumenta o tempo de vida útil do veículo consequentemente. E no controle da carga e de peso, então, nós temos o que, né? Evitar sobrecarregar o veículo além dos limites recomendados, garantir que a carga esteja bem distribuída. eh, As duas são práticas extremamente importantes para evitar danos, por exemplo, à suspensão, danos aos pneus e também prejudicar o motor, tá ok? Então aí a gente abordando esses itens, nós já fomos na direção de abordar os aspectos fundamentais de uma direção eficiente. Continuando então no assunto, o que nós podemos falar, né? Da direção eficiente e das suas práticas. Então, o que nós podemos falar então? Condução antecipatória, sempre aí se antecipar a problemas. Então, com uma condução antecipatória, você prevê o que pode acontecer à frente no trânsito e age de forma a antecipar certos movimentos. Precisa ter uma observação constante. Então, como é que você mantém uma observação constante? Tendo uma atenção que seja frequente no trânsito à frente e ao redor, sempre atento a sinais e comportamentos dos outros motoristas e não só deles, mas também dos pedestres. E falando da condução antecipatória, nós podemos pensar na questão do planejamento de rotas. Quando você planeja uma rota, você olha para sua viagem com uma antecedência e imagina qual será o melhor caminho para você. Identifica o melhor trajeto e evita áreas que sabidamente possam ter trânsito mais intenso ou com muitos pontos de parada, o que no fim das contas também ajuda a você economizar tempo e combustível. Seguindo então,
Finalizando a questão da condução antecipatória, a gente pode abordar o uso de tecnologias que também podem auxiliar os motoristas aí. Sensores e câmeras. Carros, caminhões modernos podem eventualmente aí possuir sensores e câmeras que auxiliem na condução e, consequentemente, na identificação de obstáculos, mudança de faixa, contribuindo para uma direção mais segura e eficiente. Lado a lado a isso, a gente tem sistemas de navegação inteligentes, que podem ser os GPS, com atualizações em tempo real para que você evite congestionamentos, busque rotas alternativas e melhore, otimize o seu trajeto. E por fim, o cuidado com os pneus e a pressão, sempre aí objetivando ter muito cuidado com questões que envolvem, por exemplo, a calibração e como é que você aborda esse assunto, né? Que acontece, né? É um conhecimento intuitivo, mas é sempre bom a gente relembrar. Pneus com pressão incorreta, baixa demais ou alta demais, vão afetar o consumo do combustível, além de prejudicar a dirigibilidade e a segurança do motorista, tá certo? E na troca e alinhamento, pneus carecas ou pneus que estejam eventualmente desalinhados vão com certeza aumentar o consumo e vão aumentar, acelerar o desgaste desse dos próprio pneu, além de afetar a segurança no trânsito. Tranquilo? Vamos seguindo. Falando então dos benefícios e de técnicas que envolvem a direção eficiente, né? Quais os possíveis benefícios, então, né? Economia de combustível já é de cara aí o mais interessante para a maioria das pessoas, né? Onde é que dói no bolso. Uma das maiores vantagens que a gente pode ter na direção eficiente é a redução do consumo de combustível. E a economia a longo prazo, ao longo do tempo, também pode ser muito significativa, principalmente se você tiver que dirigir em trajetos urbanos, onde as paradas e acelerações constantes são mais comuns. Menor emissão de poluentes, que é o segundo item dos benefícios. Quando você otimiza o teu consumo de combustível, então, o combustível para caminhões é o diesel, é um combustível fóssil. Se você consome menos combustível, consequentemente você vai ter uma menor emissão de poluentes. Né? Ao otimizar o consumo de combustíveis, reduzir acelerações e frenagens, você diminui, consequentemente, a emissão desses gases, contribuindo para um meio ambiente muito mais saudável. Seguindo aí nos itens, então, nós temos a redução de custos com manutenção, extremamente interessante e vantajosa, não é mesmo? Uma condução mais suave, mais responsável, pode reduzir os custos, os gastos com manutenção do veículo, já que com certeza ele vai sofrer menos desgastes e vai estar então com uma condição menos propensa a sofrer, a apresentar falhas mecânicas. E por fim, dentro dos benefícios, a gente tem a maior segurança, né? Além de você contribuir para a segurança do motorista, a direção eficiente também melhora, gera aí uma melhoria, um aumento na segurança dos passageiros e dos outros motoristas e pedestres. Menos frenagens bruscas e mais atenção ao ambiente de trânsito também vão reduzir o risco de acidentes. E quais são possíveis técnicas, então, que a gente pode ter para ter uma direção mais eficiente, né? Pensando aí nas arrancadas, claro que uma arrancada mais abrupta é mais difícil de você realizar com o caminhão, mas ela também pode ser realizada. Então, o que que é interessante, né? Evitar sair bruscamente de uma vez, permitindo assim então que o veículo ganhe velocidade de forma progressiva. Inclusive, foi um item que nós já abordamos anteriormente. Desaceleração antecipada. Ao perceber que você vai parar, comece a desacelerar o seu veículo mais cedo, utilizando então o motor, o freio motor, para diminuir a velocidade de maneira progressiva, evitando o uso excessivo dos freios. Evitar o excesso de carga. Já mencionamos anteriormente, mas é sempre bom relembrar e ressaltar: não sobrecarregar o veículo, o caminhão, com objetos desnecessários ou pesados.
E tais atitudes vão então ajudar você a evitar, por exemplo, o aumento do consumo de combustível. E desligamento do motor em paradas longas. Quando a parada for superior a 1 ou 2 minutos, como um congestionamento, semáforos que são mais demorados, mais enrolados, você pode então desligar o motor para que você possa economizar no combustível. Por fim, né, o que que nós podemos abordar como conclusões da direção eficiente? A direção eficiente é uma combinação de habilidades, conhecimentos e atitudes que visam melhorar, otimizar o desempenho do caminhão, do veículo, enquanto, paralelamente a isso, você está promovendo segurança, conforto e economia. Conforto para si mesmo, de repente para outros passageiros, segurança para você mesmo e para outros motoristas e outros veículos e pedestres. Economia no consumo, para você, para sua frota, enfim. Além de você reduzir custos e mitigar, diminuir impactos ambientais, adotar práticas de direção eficiente é fundamental, é essencial para tornar as estradas do nosso país mais seguras e as viagens, com certeza, muito mais agradáveis serão. E aí, uma consequência disso vai ser não apenas. Aliás, isso implica o quê, né? A direção eficiente. Não apenas adotar técnicas de direção conscientes, mas também manter o veículo bem cuidado, muito bem realizadas suas manutenções, operar de maneira responsável em todos os aspectos do dia a dia no trânsito, tá certo, pessoal? Então, fica aí a nossa mensagem, os nossos aconselhamentos para questões que envolvem a direção eficiente. Muito obrigado pela atenção e até logo.